Notícias dão conta de novos casos de aparecimento de fenômenos não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande criatura armada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição ambiental, encontraram grandes pegadas na avenida, uma altura de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. E aí, Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui quem fala é o Gustavo. E aqui do outro lado, como de costume, o Wellington. E dessa vez, como não é de costume, estamos trazendo mais um convidado aí, uma pessoa que está participando aí pela primeira vez com a gente no podcast, para falar sobre um tema bastante complexo, bastante extenso, que é o tema dos Templários. Então, Juninho, se apresenta aí, fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu podcast. Se apresenta aí pra galera. Bom, acho que eu quero me apresentar primeiro aí como ouvinte aí dos Desocultados, né? Porque eu sempre curti ouvir, eu gosto de como funciona, que é um bate-papo entre dois amigos falando sobre mistérios, né? Que eu acho que é o melhor jeito de comentar essas coisas, né? Porque a gente sempre faz isso com os nossos amigos que têm os mesmos interesses, né? Então eu já vi vários episódios aí e tal, e a gente se conheceu aí pelo Instagram, porque eu também montei um podcast aí. O meu podcast, né, chama Podcast do Juninho, eu falo muito sobre coisas pop, assim, música, né, quadrinhos, cinema, mas, assim, assuntos históricos e de mistérios, como é o caso dos Templários, aí sempre me interessou muito, né. Eu acho que eu tô aqui não só como convidado, mas quase como penetra, né. Eu quase pedi para participar, né? E agradeço aí a oportunidade. A gente que agradece a tua presença, vamos precisar aí da tua ajuda. Como eu disse, é um tema bastante complexo, né? Claro, a gente vai tentar aí cobrir um básico dele, até porque se a gente for pegar aí, tem inúmeros livros e livros tratando dos Templários, das diversas óticas que existem, né? Sobre a história deles, sobre o que eles deixaram, né? Foi uma história bastante controversa, né? Então a gente vai estar tratando aí em alguns detalhes aí sobre tudo o que aconteceu. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre os Templários é sobre como eles surgiram, né? Afinal, uma ordem dessas não surge do nada, né? Existe todo um contexto por trás do surgimento deles, né? E nesse caso dos Templários é o evento das Cruzadas, né? Que foi um evento muito extenso que influenciou toda a história da Europa, né? Não só da Europa, né? Talvez até mesmo do mundo todo, né? Com tudo que foi se desencadeando, né? E os Templários surgiram nesse meio tempo, né? No meio das Cruzadas. Acho que você resumiu bem aí, falando antes, que é um tema muito complexo, né? Tanto o tema dos Templários quanto o tema aí das Cruzadas, né? E eu acho que aqui a gente tem que abrir a cabeça e pensar que, tipo, a Europa que existia não era a Europa que a gente conhece hoje. Não é só porque fazem 900 anos, mas é porque era uma região de muito mais pobreza, de um mundo muito mais limitado, né? Essa incursão, apesar de violenta, em sentido para Jerusalém, para tomar Jerusalém de volta, digamos, de volta não, né? Tomar Jerusalém para os cristãos, que nesse contexto surge, os Templários, é um caminho sem volta, assim, se a gente pensar bem, o surgimento do mundo moderno, assim, muita coisa melhorou, mas foi um caminho sangrento, né? Essa questão da limitação que existia na época, né, que você falou, da pobreza, tudo isso é um grande fator para tá criando os Templários, né, como a gente vai discutir logo depois, né, para motivar a criação dos Templários e para ir alimentando a ordem, foi muito importante o jogo psicológico que a igreja
fazia, né, e até hoje continua fazendo, né, para estar angariando os fiéis na causa dela, né. São vários fatores que servem de gatilho, né? Pra pessoa acabar querendo fazer algo a mais e conquistar novas esperanças, não só pra si, mas pra sua família. Então acho que naquela época, dentro do contexto que a gente vai citar, como o Gustavo falou, fica muito fácil pra igreja fazer essa manipulação. Né? Eu acho que a coisa da manipulação foi tão forte, mas também tem uma curiosidade que ela foi um pouco acidental, né? Parece que aí no discurso acho que do Papa Urbano II, né? E ele, discurso não, né? Seria aí como se fosse que a gente diria que ele se proclamando aí no papel aí de Papa, ele falou: nós poderíamos ir lá e pegar Jerusalém de volta para nós, né? Que somos cristãos, porque ela tá cheia lá de muçulmano sujo, né? E aí as pessoas, não, é isso mesmo, e foram lá correndo para lá. E as primeiras incursões da Europa para sentido Jerusalém foi uma bagunça total, né? Foi um cara lá chamado Pedro Eremita, ele ia saqueando tudo no caminho, tacando fogo em vilarejo, né? Mas parece que foi ali, de começo foi uma ideia que surgiu do Papa e aquilo, digamos, viralizou e foi estopim para um monte de maluco num primeiro momento e sentido Jerusalém, né? Até interessante pra gente contextualizar para quem chegou nesse podcast e não sabe nada sobre as cruzadas, né? O que foram as cruzadas? Você tinha a cidade de Jerusalém, que ela é muito importante para a religião católica, né? Histórica e religiosamente, e também muito importante para os muçulmanos, né? E como os turcos, né, os seljúcidas viviam naquela região, eles estavam se expandindo naquela região do Oriente Médio, naturalmente eles tinham tomado o território de Jerusalém, né? E os cristãos, devido a essa importância que eles davam para a cidade, né, para aquele território, com o tempo eles foram alimentando um desejo de tomar isso de volta, né? Até porque seria uma questão de poder muito grande você tomar um território tão importante para sua religião, né? E então eles acabaram, né, o Papa Urbano, como o Juninho citou, foi quem acabou, como que eu posso dizer, incentivando, né, o início das cruzadas, que basicamente se definiu como um monte de cristãos indo para o Oriente Médio para lutar contra os muçulmanos e tentar tomar Jerusalém de volta, né? As cruzadas não foram uma coisa só, até, se eu não me engano, foram 3 ou 4 cruzadas, agora me fugiu da cabeça, mas assim, foi muito tempo, né? Não foi algo que aconteceu de uma vez só, foram séculos de batalha, né? E a gente tem que imaginar também que a diferença aqui é que, segundo alguns relatos, lá em Jerusalém existia uma convivência praticamente quase que pacífica, né, entre cristãos e judeus e os muçulmanos, apesar dos muçulmanos serem maioria lá e serem os mais fortes no momento, né? E quando o Papa tem essa ideia dos cristãos tomarem Jerusalém, é sentido de guerra mesmo, né? De mandar pessoas lá e tomar o território, né? E dizem também que tem aí uma questão econômica de você... muitas pessoas que estavam lá na Europa no momento não tinham, já eram os pobres, né? Eram pessoas que não tinham condições e tal, então era também uma possibilidade de você crescer na vida, né? Você chegar numa região nova e poder ter terras, né? Expandir, né? Também tem uma questão econômica misturada aí, né? Sim, isso com certeza, né? Até a gente, se for pensar aí na época da Idade Média, os únicos jeitos de você subir na vida, né? Ou você nascia já fazendo parte da nobreza, ou você estava destinado a ser um aldeão para sempre, né? Ou você entrava no clero, ou você virava um militar, mas mesmo assim não era garantia de nada, né? Então, quando os cristãos chegaram oferecendo às pessoas pobres a possibilidade de tá dando um sentido à vida deles, né? Porque senão eles iam ficar servindo os outros a vida toda. Com certeza era um discurso muito fácil de convencer essas pessoas a tá peregrinando até a Terra Santa para entrar nesse embate. Uhum. A promessa de uma pós-vida muito gratificante, né? Afinal, você está lutando por Cristo, né? E era uma das principais motivos, mas não só isso, né? Como isso talvez não fosse o suficiente,
essa promessa de riquezas terrenas também facilitava tudo, né? As pessoas passavam fome, as pessoas tinham muitas doenças, então você tem um mínimo, mesmo que fosse um pedacinho a mais de terra, naquela época faria toda a diferença, né? E tem uma coisa que aconteceu com os templários, com as pessoas com os homens que depois formaram os templários, que mesmo homens, né, que tinham aí, era de uma família que tinha um pouco de posses e tal, nem todos tinham direito à herança, né? Só os mais velhos. Então, às vezes, olha, o caçula ia para um monastério, uma coisa assim. Então, era uma forma também de direcionar pessoas que ainda, apesar de ter uma origem aí, uma família tal, não tinham herança, né? Não tinham direito à posse. A gente tem então esse movimento dos cristãos da Europa para a Terra Santa, e já vou dar o spoiler aqui, sim, eles conseguiram conquistar Jerusalém, eles conseguiram derrotar os turcos, esse foi o resultado do que é chamado historicamente de Primeira Cruzada, né? E a partir do momento que os cristãos conseguiram tomar Jerusalém, eles precisavam se organizar, né? Não adianta você tomar e deixar lá de qualquer jeito, porque os turcos, né, os muçulmanos iam pegar e iam tomar de volta, logicamente, né? Então eles começaram a criar organizações e criar ordens, né? E aí que surge, entre diversas ordens, a Ordem dos Templários, né? Mas a gente tem o surgimento da Ordem dos Hospitalares, entre outras, né? Que foram criadas com o propósito de estar auxiliando na manutenção do território ali da Terra Santa, apesar de que com o tempo as funções deles foram expandindo, né? Acho que essa organização das ordens como um todo, não só dos Templários, é um fator muito importante para o sucesso deles pelo menos nesse primeiro momento, né? Visto que muito provavelmente os muçulmanos não conseguiam naquela época ter a mesma desenvoltura com a organização como foi o caso da ordem. Então uma coisa que é interessante, assim, que eu acho que os Templários, eles tinham, assim, concorrentes, né? Que eu acho que o principal deles aí era a ordem desse que você falou dos hospitalários, né? Os hospitalários, eles, no fim, acabavam tendo como se fossem paradas, né? Onde os peregrinos que saíam da Europa para Jerusalém podiam descansar ou se curar das feridas, ou se ficassem doentes até um ponto de chegar em Jerusalém, né? Só que a diferença dos templários é que eles estavam muito próximos ao Papa. E eles foram diretamente acolhidos chegando em Jerusalém e tendo fixados lá no Templo de Jerusalém, né? Então por isso que ficaram conhecidos como os Templários, né? Porque eles eram a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo no Templo de Salomão, né? E isso está diretamente ligado que eles estavam fortemente ligados ao Papa, isso é importante, eles estavam situados lá em Jerusalém, e eles também ajudavam os peregrinos no salvo-conduto até da Europa para Jerusalém, e inventaram aí um dos primeiros sistemas bancários, né? Então, se você saísse da Europa e assinasse um documento com os Templários, você tinha tipo um crédito para aquilo valia como se fosse um cheque, né? Eles inventaram tipo um banco. Então, isso é bem importante na história dos Templários, né? O poder econômico, né, que eles tinham. Exato. É isso. Os Templários, né, foram criados, né, com um objetivo simples de estar protegendo, né, os peregrinos e fazendo essa manutenção, né, da Terra Santa. Mas com o tempo eles conseguiram angariar muito poder, né? Como você disse, acabaram se tornando bancários, porque como a ordem ela exigia, por exemplo, que quando o cavaleiro entrasse na ordem, ele doasse todos os bens dele, né? E doava para a ordem, né? Então a ordem foi enriquecendo, e tem relatos, né, de que conseguiu juntar 20 mil cavaleiros até em certo ponto, né? Então você imagina o quanto de riqueza que isso angariou para eles, fora as doações, né, que eram feitas para tá alimentando a ordem, né, que acabava sendo muito confortável para os cristãos ter esse tipo de instituição militar que é paramilitar, até por assim dizer, servindo eles, né? E eles eram, apesar da ordem ter tanto poder econômico, eles eram monásticos, né? Eles tinham um voto de pobreza e castidade, né, os cavaleiros, né? Então o dinheiro que eles juntavam era para a ordem, não era para eles, né? Eles não tinham poder pessoal de dinheiro, né?
Agora, o que eu acho que eu não consegui explicar direito, esse negócio do banco, é que era assim, vamos supor que você fosse um cristão que fosse para Jerusalém, aí você não saía lá com todo o seu ouro, né? Você assinava um contrato com os templários, tendo cartas de crédito que você podia usar lá em Jerusalém, porque eles administravam esse dinheiro aí seu. Isso é bem interessante. Até acho que foi o primeiro registro histórico desse tipo de moeda, assim, né? Uma moeda, como você disse, era uma carta de crédito, Uma moeda. né? Mas era como se fosse o dinheiro hoje, né? O dinheiro não, um cheque hoje, né? Nesse sentido. E foi o primeiro registro histórico disso, se eu não me engano, né? Então era algo revolucionário para a época, né? Você não precisava arriscar sua vida viajando com quantias absurdas de dinheiro, né? Então isso facilitou muito, né? Isso tem a ver também depois, com o fim da ordem, uma evolução disso aí, mas acho que a gente pode falar isso no final. Bom, voltando à parte mais histórica, né? A ordem não foi muito conhecida durante os primeiros 9 anos da sua existência. Até então ela não tinha um reconhecimento oficial da igreja, apesar de sua existência e fundação, né? Mas em janeiro de 1129, ela finalmente conseguiu esse reconhecimento através do Concílio de Troyes. E depois dessa fundação, desse reconhecimento, no caso, aí sim os templários vêm a ser mais conhecidos e isso faz com que eles se tornem estimados em praticamente toda a Europa, né? Pra gente falar um pouquinho então dos primeiros anos aí da ordem, né? Uma questão bastante interessante mas era uma ordem religiosa, só que os caras lutavam, os caras matavam, né? Como que surgiu isso, né? A ordem ela foi apoiada por uma figura religiosa bastante conhecida na época, chamado Bernardo de Claraval. Esse cara, eu até dei uma olhada sobre a história dele, ele foi um grande apoiador da ideia de que ser religioso não significava que você não precisava utilizar da violência, né? Por mais que o cara fosse cristão, ele tinha essa ideia de que a violência ela servia a meios religiosos também, né? E os templários foram construídos com base nesse preceito, então acabou surgindo uma ordem que não tinha dó de usar a espada para se impor, para impor as ideias do cristianismo, né? E acho que isso até como apoio, talvez, usar a justiça divina, né? Nesse caso, a igreja era tida como os fiéis, a religião, o correto, que era correto ser feito, e os outros eram infiéis. Então, isso não vem só do templo, mas desde da época de Cristo, você pode ver também na Bíblia, né? Em vários momentos, isso ao longo da história vem sendo utilizado como desculpa para optando pela violência, nesse caso, para conseguir ou a conversão dessas pessoas ou a morte delas, né? Para tornar o mundo, entre aspas, um lugar mais puro. Eu acho que isso também é engraçado, as voltas que o mundo dá, né? Porque isso foi vendido para os cristãos da época, que você matar um infiel, né? Era uma guerra santa, né? E eles chegaram lá atacando pessoas lá que estavam civis e tudo. Foi o primeiro ataque dos templários lá para tomar o templo, foi um massacre, né? E depois, 900 anos depois, que eu acho que é o mundo que a gente vive hoje, né? Essa guerra santa, né, que para os muçulmanos é o jihad, se inverteu, né? Que muitos aí que são radicais e extremistas, tanto que são muçulmanos que atacam e fazem ataques terroristas, eles consideram válido, né, pela própria fé, matar pessoas de outra religião, né? Você vê que a gente está sempre, parece que a humanidade está presa no mesmo ciclo, né? Parece que a gente não aprende. A gente tem um ponto interessante sobre os templários, que em 1139, né, não muito tempo depois de eles terem sido criados, o Papa Inocêncio II ele emitiu uma bula, né, que deu ainda mais poder à ordem do que ela já tinha, né? E dentro desse poder que foi dado, algumas condições foram de que eles eram livres para cruzar qualquer fronteira, né? Lógico, dentro ali da Europa, né, do Oriente Médio, onde alcançava os poderes do cristianismo, né? E também que eles não precisavam pagar impostos, né, o que era algo extremamente benéfico para a época, né? Se hoje a gente reclama de imposto, naquela época as coisas eram muito mais absurdas. E também que eles não precisavam servir a autoridade de ninguém, exceto a do Papa.
E todos esses fatores, todas essas liberdades que foram dadas para os templários vão se virar contra eles lá no final, né? Todos esses fatores, apesar de serem benéficos na época, vão acabar sendo também motivos para a queda deles mais para frente. E tá sobre o poder do Papa, fornecia para os templários um poder de autônomo muito imenso, né? Visto que naquela época a igreja como um todo tinha muito mais poder até mesmo que alguns governos, né? E assim, acho que os templários duraram assim, uns 200 anos, né? E sempre que o Papa era muito poderoso, eles também, e ligado assim aos reis poderosos da Europa, eles sempre foram poderosos, né? Na hora que o Papa se volta contra eles é quando eles terminam, né? É a decadência e a destruição dos templários, né? Esse poderio de viajar sem pagar imposto, sem ter que pagar nada para atravessar fronteiras, essa liberdade fez com que os templários, de maneira geral, se espalhassem muito rapidamente por toda a Europa ocidental e, consequentemente, eles acabaram criando muitas sedes, né? Como foi na França, Inglaterra, Escócia, Espanha e Portugal. Era uma tropa de elite, né? Então eles acabaram conseguindo esse poder e, é claro, isso trouxe para eles também uma maior capacidade de treinamento e tudo mais. Nesses pontos também eles tinham um papel político e financeiro, né? Eles tinham essas bases aí, né? Parece que na Escócia ainda tem algumas ruínas assim de velhos castelos templários, né? Coisas bem interessantes, né? E aí já vai ter um monte de lendas deles e tal, né? A gente falar um pouco do que os templários fizeram militarmente, assim, antes da gente entrar em questões mais políticas, né? Eles sempre foram conhecidos como grandes estrategistas, né? E até porque você tinha grandes militares, né, sempre na cabeça dos templários ali, comandando todos aqueles cavaleiros, né? Uma das maiores conquistas deles foi a chamada Batalha de Mongiçá, em 1177, onde você tem um outro personagem muito importante do lado dos muçulmanos, que era Saladino, né? Saladino, para quem jogou Age of Empires, quem é da época conhece bem ele e conhece talvez a história dos templários pelo lado dos muçulmanos também, né? Que o Saladino era um grande herói para os muçulmanos, né? Pelo menos naquela época, e ele enfrentou uma derrota bastante complicada na Batalha de Mongiçá. Ele tentou atacar Jerusalém com um exército de 26 mil soldados e acabou surpreendendo os templários, que tinham aí por volta de 500 cavaleiros na época, né? E um dos grandes preceitos dos templários é que, com a fé deles, né, com toda aquela inspiração religiosa, eles seriam capazes de destroçar qualquer exército maior, né? Porque a fé deles era mais verdadeira que a dos outros, né, por assim dizer. Então isso, querendo ou não, dava um poder moral muito forte para eles, né? E contando com toda a organização, a estratégia militar deles, acabou sendo muito benéfico, e nessa batalha eles conseguiram virar a maré contra um exército mais de 10 vezes maior do que eles e conseguiram vencer. E a derrota foi tão grande, foi tão impactante para o Saladino e para os muçulmanos, que por alguns anos Jerusalém ficou tranquila, ficou em paz, eles não sofreram nenhum ataque. Assim, já que você falou do Age of Empires, né, acho que a influência aí o que acontecia? O Saladino estava tentando invadir o templo de Jerusalém lá, que estava sob domínio católico dos templários, né? E uma dessas batalhas, né, que é a do Acre, inspirou o livro, a batalha do Abismo de Helm, lá no Senhor dos Anéis, né, nas Duas Torres, né? Aquilo lá que o povo de Rohan estava no Abismo de Helm, inspirado aí nessas passagens que o Saladino tentava invadir o templo de Jerusalém. Isso é uma informação, só queria comentar isso. Não sabia. É baseado, não é dessa de Monte Gizard que você falou aqui, mas é o Batalha do Acre, né? Sim. Que os muçulmanos tentaram invadir ali, tentar dominar, né? E aí conta que o que os relatos dos cristãos dentro ali do templo e tal, é bem interessante.
Como foi falado antes, os templários acabaram se espalhando, né, por toda a Europa, construindo sedes em vários lugares, né, e a gente vê que o que era uma instituição militar acabou se tornando, de certo modo, uma instituição política, né, também. E tanto que disso acabou acarretando em certos conflitos internos, em certos conflitos com outras ordens, como a ordem dos hospitalares, né? Não foram conflitos que geraram batalhas, que geraram derramamento de sangue, né? Nem nada do tipo, mas conflitos puramente políticos, né? Conflitos de interesses entre várias ordens que serviam o cristianismo, né? E isso acabou sendo também um fator da queda deles mais pra frente, né? Porque eles começaram a perder o controle das coisas, né? Eu acho que também assim, a gente tem que ver que a Europa também não tinha muito controle das coisas, né? Que quando a gente fala do Saladino, né? Um grande oponente do Saladino era o Ricardo Coração de Leão, que ele era o rei da Inglaterra durante o período das Cruzadas, né? E só que era tão louco assim esse período de Cruzadas que o Ricardo Coração de Leão não falava inglês, só falava em francês, né? De tão misturada que eram as coisas, né? E ele ficou, assim, durante o tempo que ele foi rei, ele praticamente não foi para a Inglaterra, ele ficou sempre batalhando, né? Ficou sempre aí em luta em Jerusalém, em luta aí lutando como um cruzado, né? E eu acho que se a gente quiser explicar, assim, tentar mostrar um pouco pro pessoal que é mais novo o que é esse período, a gente vê aí o Game of Thrones, né? A gente vê que na Europa era uma guerra entre reis que às vezes se alternavam entre ter mais poder que os outros, e os cavaleiros aqui, os templários, eram o Night Watch lá, que era onde estava lá o Jon Snow, né, que eles eram guerreiros e tal, mas eram meio monásticos, né, eles eram meio monges, né. Não sei se vocês assistiram Game of Thrones. A analogia Sim. Foi uma boa analogia. Né, você vê que o Robb Stark, falando do Game of Thrones, ele tinha direito a ficar lá a ser herdeiro do Stark, né? Ele ia ficar lá no norte, né? Como o Jon Snow ele era bastardo, né? No começo da série, mandaram ele lá pra batalha, porque é o Patrulha da Noite, né? Que era o Night's Watch, né? Sim. E isso é como funcionavam os Templários, né? Quem era o filho mais velho tinha direito à herança, o mais novo ou virava padre ou mandava passar as roubadas, né? Foi o que aconteceu com o Jon Snow. E eu acho que, pra gente ter uma ideia, aquilo lá era bem parecido com os Templários, porque os caras eram guerreiros, mas eles viviam lá em oração, né? Como se fossem monges, né? Eu acho que dá pra imaginar. Quando eu assisti o Game of Thrones, já tinha lido alguns livros sobre os Templários, eu falei, nossa, isso aqui parece os Templários. Até foi nesse sentido, né, que começaram a surgir, né, que na verdade surgiram hoje, né, não na época, né, mas a questão da ligação dos Templários com a maçonaria, né. Você tem essa expansão dos Templários para todos os lados aí da Europa, construção de castelos, construção de templos, e os Templários, claro, eles eram cavaleiros, eles não eram construtores, né. E antigamente existia certas ordens também de construtores, né, os chamados maçons, e foi a partir daí que surgiu a ideia de que talvez os Templários teriam, talvez não, com certeza eles tiveram uma ligação com certas ordens, né, porém hoje acredita-se que justamente por causa dessa ligação com essas ordens de construtores, né, a maçonaria foi quem acabou herdando, né, todos os segredos, todos os conhecimentos dos Templários. Eu acho que a ligação aí com os maçons, né, a gente pode considerar aí filosoficamente os maçons quase herdeiros, né, dos Templários, né, mas é porque muito da ritualística maçônica está ligada aí à construção do Templo de Salomão, que foi aquele templo que os Templários juraram proteger, né, e eles trouxeram muito conhecimento ali, que aí já a parte lenda, né, que trouxeram conhecimentos e tesouros que estavam escondidos no templo, né, e esses conhecimentos misturados aí trazem isso para a Europa, né, e acabou misturando aí com muito da filosofia de ordens construtoras, né, de antigos construtores de castelos e tal, que passavam
o conhecimento através de iniciação, de um para o outro, assim, porque na Idade Média todo mundo era analfabeto, né? Não existiam faculdades, né, de engenharia, arquitetura, né? Então, existiam confrarias que as pessoas trocavam conhecimento. Então, acho que dá para imaginar que os templários trouxeram conhecimento, né? Trouxeram ou mistérios aí do Oriente para o Ocidente, para a Europa, que contaminou aí essas ordens, né? Que no fim acabam não diretamente, mas culminando na maçonaria, que talvez seja uma mistura aí de coisas mais antigas, né? Não que ela seja uma linha do tempo direta, né? Mas se inspirou em muito dessas coisas aí. Sim. Você tem até a ordem dos Demolai, né? Que pega justamente aí no próprio nome, a gente já vê a influência, né? Como você disse, né? Não uma questão de uma linha direta, né? De que tenha sido herdeiros diretos dos Templários, mas com certeza se inspiraram nos valores, né? Até porque o Jacques de Molay foi justamente o último, né, grande templário, né? E você tem uma ordem, né, que está ligada ali à maçonaria, que pegou muita influência deles, né, de alguns preceitos e de algumas filosofias. Essa ordem inspirada aí no Jacques de Molay, né, que foi o último grão-mestre dos Templários, é uma ordem, uma sub-ordem da maçonaria que voltada aos jovens, né? Muitas vezes são os filhos dos maçons aí que participam dessa ordem, né? É bem interessante. E a túnica deles é bem parecida com a dos Templários, né? Essa túnica branca com a cruz vermelha, né? É tudo filhotinho de maçom. Quando cresce, vira maçom. Bom, voltando um pouco ao poder, como os Templários foram adquirindo o poder, né? O dinheiro deles, acho que não sei se é a maior parte, eu não lembro direito. Como foi dito anteriormente, vinha dos próprios Templários, dos próprios Cavaleiros, que quando entravam na Ordem tinham que dar essas somas de dinheiro à Ordem, né? Mas isso não se limitava a isso, né? Durante as Cruzadas e o período que existiam os Templários, eles acabaram se juntando em outras batalhas e recebendo diversas doações. E com o tempo adquirindo cada vez mais poder. Como você tinha um grande número de cavaleiros e cavalos para sustentar, acabou que as fazendas se tornaram necessárias, né? Tanto que em 1180, um nobre da Borgonha chegou a possuir uma fazenda com 3 km quadrados. E isso eu não sei quantos acres que dá, quanto de tamanho que é, mas quem tem mais noção de espaço sabe que 3 km não é pouco, né? Então, essas fazendas eram necessárias justamente para sustentar, e isso acabou aumentando, tanto que nos anos 60 essa fazenda chegou a ter 15,6 km quadrados, né? E isso abrange diversas cidades brasileiras, não chegam a esse tamanho. Isso tudo para sustentar uma ordem. Então imagina o poder, se uma pessoa só chegava a ter tudo isso, né, a ordem como todo, o poder que ela chegou a ter na época em que ela existiu. E porque o Papa era mais poderoso que o rei mais poderoso da Europa. Então você imagina o braço armado do rei, né? O braço armado do Papa eram os Templários, então eles não eram pouca coisa, né? E você tem os Templários, né, apesar de todos os poréns, né, eles tinham conflitos internos e tal, mas eles conseguiram se manter bem estáveis por um longo período de tempo, né? E foi só em 1187 que você tem o primeiro tropeço dos Templários, principalmente no sentido militar, né? Como eu tinha dito antes, o Saladino tinha tentado atacar eles e foi rechaçado, mesmo tendo um exército 10 vezes maior, né? E, lógico, Saladino deve ter ficado muito puto com toda a situação e acabou voltando depois, dessa vez mais determinado a vencer, né? E o que aconteceu foi que nessa época, os Templários, no que ficou conhecido como a Batalha de Hattin, que eu acho que foi essa, é a mesma Batalha do Acre, né? Agora também não tenho certeza, mas acredito que seja a mesma coisa. E pra você ver como é importante uma instituição, por mais forte que ela seja,
ela ter uma liderança consistente, né? Obviamente que vai trocar de líderes com o passar do tempo, né? Por N motivos, mas que mantém uma certa consistência de ter bons líderes, né? E o que aconteceu foi que naquela época os Templários tinham um cara que não era tão bom com estratégia quanto os antecessores, né? Que era Gerard de Hidefort. E ele cometeu vários erros durante a defesa, né, de Jerusalém, durante esse cerco do Acre, né? E o que acontece foi que Saladino conseguiu vencer dessa vez. E, claro, foi uma perda muito complicada para eles, né? Os Templários tiveram que recuar pela primeira vez, né? Eles estavam acostumados a vencer tudo. E ali foi o primeiro passo para dar um start na decadência da Ordem. E enquanto a Ordem aí se perdia talvez aí em arrogância, né? O Saladino foi se mostrando aí um líder importantíssimo aí pro lado muçulmano, né? Tão importante que até os Templários respeitavam, os inteligentes respeitavam ele, né? Tem até um filme que chama A Cruzada que tem uma passagem bem interessante, é um filme que eu indico. Meio chatinho assim, mas a parte do Saladino é legal. Até a gente acaba que, como o tema do podcast é justamente a Ordem dos Templários, a gente acaba tomando essa visão mais europeia, né, de tudo que aconteceu. Mas claro, se você pegar o lado dos muçulmanos, né, do Saladino, né, da campanha dele, é uma visão um pouco diferente, né, de como a história foi se desenvolvendo. Sim, mas eu digo assim que hoje, passado tanto tempo, a gente vê que é importante a gente conhecer o nosso inimigo, né, e respeitar, né, fica aí pra gente, como você disse antes, né, a estratégia tem tudo a ver com isso, né. E então o Saladino, né, foi se expandindo e eventualmente conseguiu conquistar Jerusalém, né. E a partir do momento que ele conquista Jerusalém, né, que toma a Terra Santa, né, os Templários ficam totalmente desestabilizados, começam a perder apoio de algumas figuras importantes e começam a perder batalha atrás de batalha. Realmente foi um baque moral muito grande para os Templários. Quando eles viram, tinham perdido grande parte do território deles. Eles tiveram que recuar. Voltaram não, né? Eles tinham o território da Ilha do Chipre, que tinha sido concedido, se eu não me engano, pelo próprio Papa, né? E eles acabaram se mudando para lá. Era o último refúgio deles. Todo o resto do território tinha praticamente sido tomado pelos muçulmanos. E ficaram acuados na Ilha de Chipre. Até foi justamente na Ilha de Chipre onde assumiu o último grão-mestre da Ordem, né, que já foi citado antes, que foi o Jacques de Molay, em 1292. E uma das missões dele era tentar restabelecer a Ordem, né, uma missão que parecia quase impossível, né, continuar arrecadando dinheiro e tentar reestruturar para posteriormente estar tentando novamente investir contra os muçulmanos e retomar a Terra Santa, né? Só que aqui você já tem, depois que a Ordem começou a perder o apoio de diversos países, né, eles começaram algumas polêmicas, né, como aquilo que já foi citado antes, né, o poder deles cruzarem tudo quanto é fronteira, eles não responderem a nenhuma autoridade, o poder financeiro deles, não pagar impostos, tudo começou a incomodar certas figuras, né? E eu acho que a principal delas nessa história era o jovem rei Filipe IV da França, que o que enfureceu ele contra os Templários foi que ele estava num embate, ali, numa guerra contra a Inglaterra, e ele precisava financiar, né, toda a questão militar, e ele foi pedir dinheiro emprestado para os Templários, né? Como os Templários, eles funcionavam como um banco, né, de empréstimos também para diversos países e figuras daquela época, né? E os Templários recusaram a emprestar o dinheiro, e então ele acabou se enfurecendo muito com isso e começou a trabalhar ativamente para destruir a Ordem, né? Inclusive muitos acreditam que foi justamente o papel do rei Filipe IV que foi crucial para a derrocada ali, para a queda final dos Templários. E aí sempre isso dá margem a teorias da conspiração, né, e tudo, né, mas que o Papa vigente na época era o Papa Clemente, né. Dizem que esse Papa Clemente, ele foi responsável pela ascensão desse rei Filipe da França, né, que, como ele era jovem, é conhecido como Rei Filipe o Belo, né.
E que tudo isso fazia parte de uma grande estratagema para conseguir mais dinheiro dos templários para tentar um novo ataque para Jerusalém. Depois que os templários aí, como você disse, eles foram perdendo batalhas e tendo quase que uma fase vergonhosa aí, foram praticamente expulsos, né? Eles tiveram que deixar Jerusalém. Muitos outros reis que vieram em seguida tentaram criar novas cruzadas, né? Só que esse rei Filipe o Belo, junto com o rei Clemente, com o Papa Clemente, ele quis dinheiro para mais uma nova batalha contra os ingleses, né? Porque a França e a Inglaterra estavam sempre em batalha, né? E parece que foi onde aí começaram as diferenças, que os templários se negaram, né? Porque a França estava quebrada, eles achavam que a França não ia acabar não pagando, né? E no fim tudo isso aí acabou levando até o assassinato aí a condenação à morte do Jacques de Molay, né? Todos os templários foram condenados à prisão na Europa inteira, né? Como você disse, né, tem toda uma questão política, né, não dá para culpar 100% dos templários pela própria queda deles, né? Existem alguns rumores de que naquela época circulavam conversas de que os templários, como eles estavam acuados, né, naquela situação lá só com a ilha de Chipre, né, restando, eles estariam se transferindo para um território que era justamente dentro da França, né? E o rei Filipe com certeza ficou sabendo disso, e se já não bastasse o fato deles não terem emprestado dinheiro para ele, eles ainda iam pegar e tomar um pedaço do território dele, né? Então, com certeza isso também foi um motivo para ele estar alimentando esse ódio contra os templários, né? Como você disse, né, acabou culminando no assassinato de todos eles, né? O Papa foi quem ordenou, né, por fim, né, quem deu a palavra final para estar capturando, né, foi disseminado para todos os países que os templários deviam ser capturados, né, porque apesar de eles estarem acuados lá na ilha de Chipre, existiam vários espalhados, né, por toda a Europa, né. Nesse momento eles já não eram uma ordem pequena, né, existiam representantes, né, em tudo quanto é lugar. Então o Papa ordenou que os templários que fossem encontrados, né, todos os reinos ali fossem capturados. E dentre as acusações, né, que foram dadas na época, né, foi acusações de renúncia a Cristo, né, de cuspir, urinar na cruz, homossexualidade, adoração ao diabo, etc, etc, né, coisas bastante drásticas, né, para uma ordem que teoricamente serviria, né, ao cristianismo. E tem um fato curioso aqui que, assim, no dia que seria, né, a derrocada dos templários, foi o dia que vocês colocaram aqui nessa pauta aqui, bem completa, né? Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, né? Quase todos os templários franceses foram presos simultaneamente por ordem do rei Filipe, né? Esse 13 de outubro aqui, sexta-feira, dizem que como os templários foram presos nessa sexta-feira 13, que surgiu a lenda que a sexta-feira 13 era um dia de azar. E no momento da morte do Jacques de Molay na fogueira, ele jurou que até o fim do ano o Papa Clemente e o rei Filipe estariam mortos. E isso aconteceu. Eles não chegaram no Natal. Os dois morreram até antes do ano acabar. Então a palavra, quando o Jacques de Molay jogava a praga, pegava, gente. Cuidado. Na verdade, assim, quem foi mais cruel, né, com os templários foi o próprio Papa, né, e o rei Filipe, né? Porque você tem nos outros locais, apesar dos templários deles terem obedecido, né, e os reinos terem obedecido e capturado os templários, a maioria deles foi preso por uma época, esperaram a poeira baixar e eles foram absolvidos, né? Ninguém tinha nada contra eles, né, exceto o rei Filipe, que tinha uma rixa pessoal com eles, né, por tudo que tinha acontecido. Então muitos templários sobreviveram, né? A gente fala que eles foram assassinados, né? Foi o cerne, né, o núcleo dos templários, né, o grão-mestre da ordem, né, o Jacques de Molay. Mas muitos sobreviveram, né, e continuaram vivendo, né, na Europa, né. Até existe uma lenda, né, contos populares, né, ali na Europa, na região dos Alpes, ali da Suíça,
contam sobre que justamente nessa época houve uma chegada de cavaleiros vestidos de branco que vinham de um local desconhecido ali no local onde hoje seria a Suíça, né? E é uma história que coincide com a época em que os templários foram aniquilados, né? E muitos tiveram que fugir, se refugiar para não serem assassinados também. E outra curiosidade é que a Suíça era que na época não se chamava Suíça, né, obviamente, mas que naquela região ali dos Alpes você não tinha grandes guerras, você não tinha grandes comandantes militares, e justamente depois que os templários se esconderam, né, na Europa, aquela região ali começou a fazer campanhas militares, né, e a conquistar novos territórios, etc. Então surgiu também essa lenda de que eles teriam se refugiado na região dos Alpes, né. Outra lenda aí que surgiu também foi sobre a marinha dos templários, né, que eles tinham dezenas de navios, né, porque eles não eram uma ordem que batalhava somente em terra, eles também tinham uma marinha, né, e os navios deles sumiram, né, não se tem registros até hoje do que aconteceu com a marinha deles. Eu acho que completando isso que você está falando aí, né, porque quando a gente falou que os templários inventaram um sistema aí bancário, e muitos aí se refugiaram na Suíça, né? A bandeira da Suíça, ela é branca com uma cruz vermelha. Verdade, sabe? Não muito, tinha pensado nisso. Então, e lembra muito aí o símbolo templário, né? E apesar da Suíça não ter uma tradição de guerras militar, né? Ela tem uma tradição bancária que vem até hoje. Então, grandes fortunas do mundo, né? São administradas e até ocultadas em bancos suíços, né? Uhum. Bancos suíços. E outra lenda aí que diz que a ver com esse negócio como você disse, da frota marítima, né? Dizem que são templários que se refugiaram em Portugal. Então o símbolo de Vasco da Gama também lembra a cruz templária, que são depois acaba sendo evoluindo aí para marinha portuguesa, né, que desbravou e chegou até na China, né, e até aqui. Dizem Portugal, que tudo isso tem raiz templária, né? Dizem que Portugal foi um dos poucos reinos aí que abrigou, né, os templários, né, e não que capturou eles, né, até dizem que a posterior chamada Ordem de Cristo seria uma herança, né, dos templários, e como você disse, né, eles justamente depois, né, desses acontecimentos que Portugal conseguiu começar a financiar expedições ultramarinas, né, e começou a conquistar territórios além mar, né, e como você disse, até o próprio Brasil, né. É muito interessante ver que a influência templária não se limita apenas a questões esotéricas, como foi o caso da maçonaria, né, e de outras ordens do mundo afora, mas também como foi citado agora por vocês, aos próprios países e pessoas comuns, né. Talvez hoje a gente utilize coisas e veja coisas que são derivadas daquela época, né, tem influência templária e a gente nem faça ideia. Como é o caso da bandeira da Suíça, talvez talvez seja uma coincidência, mas talvez seja também uma influência dos Cavaleiros do Templo, e eu acho isso muito incrível, porque a história acaba ficando impregnada em tudo, né. E até que assim, né, porque quando a gente lê os livros, assim, os sites sobre os Templários, tudo é a origem dos Templários, né. É claro que os caras aumentam, mas também existe aí a Cruz Vermelha Internacional, né, que é um órgão internacional de apoio aí médico em batalhas e tudo, que também o símbolo é uma cruz vermelha numa bandeira branca. Acho que, finada essa parte mais histórica, claro que teve muitas outras coisas históricas que às vezes escapa, né? É um período histórico de mais de 200 anos, e isso resulta em muita história para contar, muito livro escrito, muito conteúdo, né? Então acho que talvez alguma coisa que faltou a gente retrata em um segundo episódio, né? Mas para falar um pouco mais sobre os Templários no seu dia a dia, talvez seja uma parte um pouco mais chata, não tão interessante quanto as batalhas, mas assim como qualquer outra organização tida como esotérica, os Templários também tinham certos rituais e certas coisas que eram pré-requisitos, não só para entrar no templo, mas também para conviver com eles em harmonia, seja nas batalhas, seja como um monge mesmo.
era necessário esses pré-requisitos e essa iniciação. E além de ser obrigatório para entrar, assim como algumas outras ordens seguem hoje, esse ritual acredita-se pelo menos que ele tornava o homem melhor, tornava-o superior aos demais, e é dispensável talvez que uma organização, como foi nesse caso, tenha esses rituais, porque é impensável uma organização desse tipo admitir que qualquer pessoa, né, entre como integrante. Afinal, nesse caso, eles estavam ali a serventia de Cristo e da igreja, né, pelo menos no começo, e talvez tenha se perdido isso ao longo do tempo, não de uma maneira tão brusca, mas aos poucos deixaram de ser algo muito mais cristão e talvez focaram muito no seu próprio bem-estar. E é impensável que a igreja admita qualquer pessoa, porque nem todo mundo vai dar a vida por um ser superior, né? E nesse caso, o ritual vem juntamente com isso, né? Para ver se a pessoa realmente está dedicada à causa, se ela está dedicada ao viés cristão, né? E à castidade como um todo, inclusive a dar as suas riquezas ou suas posses, que naquela época não eram muitas, à ordem. Eu só quero fazer um comentário sobre uma questão que eu acho bastante interessante, que é sobre a figura do Bafomé. Que quando a Inquisição, né, a gente acabou não falando, mas a época que os Templários foram aniquilados também era a época da Inquisição, né? Foram coisas que andaram juntas ali, que com certeza influenciou. Os Templários foram acusados de adoração ao diabo, né? Como eu tinha falado, né? E uma das principais justificativas para essa adoração ao diabo que eles acusaram foi uma figura que hoje a gente conhece como Bafomé. Claro que o Bafomé moderno, né, aquela figura que realmente parece como os cristãos definem o diabo, né, com chifres, né, com asas, né, aquela é uma figura, não foi assim que ela foi encontrada na época, né. O Bafomé, hoje a figura dele mais popular, ela foi propagada pelo Eliphas Levi, né, que foi um mago de uma época posterior aos Templários, né. As primeiras figuras, né, que foram as figuras que os cristãos chamaram de Bafomé na época, que justamente a palavra Bafomé, apesar de não ter certeza sobre a origem dela, acredita-se que ela venha do grego, né, que significa batismo da sabedoria, que tem tudo a ver, como o Edson descreveu aí, do estilo de iniciação, né, e dos rituais básicos aí dos Templários. Mas ela era totalmente diferente, né? Ela não tinha esse ar diabólico que essa imagem do Bafomé tinha, até porque não faria sentido nenhum eles adorarem uma figura desse tipo, né? Mas ela tinha todo esse esquema de dualidade, né? E até dá pra gente deixar na descrição do podcast a figura de como o Bafomé dos Templários foi descrito pela Inquisição na época, né? É uma figura totalmente diferente, né? Até o próprio símbolo do Bafomé, ele evoluiu muito com o decorrer do tempo, né? Foi muito relacionado com polêmicas da maçonaria, etc. E é um símbolo que só esse símbolo daria pra gente fazer um episódio inteiro sobre ele, né? Inclusive o diabo do tarô, inspirado na figura do Bafomé, e é algo bastante amplo, né? Só pra fazer esse parêntese. E assim, os Templários são sempre acusados de adoração a Bafomé, né? Então a gente também não tem certeza do que quando eles foram acusados pela Inquisição, do que era verdade, do que mentiram, né? Ou do que os caras encontraram mesmo aí, do que eles adoravam, né? É que o Bafomé, como os Templários trouxeram muito conhecimento aí do Oriente, né? No Oriente existiam figuras lá adoradas que eram misturadas, né? Então tinham símbolos egípcios lá que tinha cabeça de cachorro e tronco de homem, né? Cabeça de gavião, corpo de homem. Era totalmente... Querubins, né? Asas, né? Desculpa, pode falar. Não, sim, só pra fazer um parênteses, era totalmente diferente, né, da mitologia romana, por exemplo, da mitologia Europa. Da Europa, ela tem figuras muito humanas, né? Enquanto a mitologia ali do Oriente Médio, você pode pegar os próprios egípcios, como você falou, ou até a Mesopotâmia, por exemplo, são deuses animais, né? Isso, exatamente, deuses animais. E aí parece que a ideia original aí do Bafomé, né, era que cada pedaço desse ali representado, né, fosse lembrasse um símbolo importante. Então, tipo, tem seios de mulher, né, que quer dizer assim, vitalidade, né, uma união do masculino com o feminino, né?
feminino, né? Então ele tinha cabeça de bode, né? E aí você pode colocar que o bode é resiliência e tudo, mas aí ele foi interpretado como apenas um símbolo demoníaco, né? E, então a gente não tem certeza, assim, com certeza isso foi mal visto, né? Sim. Mas a gente não tem certeza qual que era realmente aí a intenção e se eles realmente adoravam aí essa imagem, né? Mas é uma imagem simbólica muito forte aí. Eu gostaria muito de ouvir aí um capítulo do Desocupado só sobre o Baphomet. E sobre o Eliphas Levi, sim, que é outra figura importante, né? Do mundo esotérico. Com certeza esse vai para nossa lista aí de futuros episódios. Até para essa questão aí que você falou do que a Inquisição registrou, né? A gente sabe que a Inquisição ela não simplesmente registrava as coisas que ela via, né? Inclusive tinham alguns sacerdotes, né, e juízes da Inquisição que eram treinados em métodos de tortura para fazer as pessoas confessarem coisas que a gente sabe que nunca aconteceu, né? A gente pegar a história da Inquisição aí, que também é muito ampla, né? A gente sabe que a grande maioria dos que morreram inocentemente, né? E todos levados a falar coisas, né, mediante tortura que nunca aconteceram. E a Inquisição perseguia, assim, existiam dogmas católicos antigos que perseguiam até o riso, né? Que diziam que, tipo, o riso, as pessoas rirem, era um sinal de deboche, né? Um sinal demoníaco, né? Então, era com esse tipo de cabeça que a gente lidava, né? Imagina com quem tinha religiões aí diferentes, né? Aí fica uma dica também do outro filme que é bem interessante, que fala sobre o riso, né? Que é o... Não, esqueça essa parte do riso que acaba sendo spoiler, mas assista um filme que chama O Nome da Rosa, que também é um livro, né, do Humberto Eco. E esse Nome da Rosa acho que até tinha Netflix, aí conta muito o que a Inquisição condenava e via coisas horríveis aonde não tinham coisas horríveis. Voltando um pouco à iniciação, claro que não vou ficar falando como que era o ritual, o que eles diziam, né? Porque acho que isso se torna chato. Mas é até curioso ver a maneira que as coisas terminaram, sendo que o primeiro princípio, a primeira coisa que eles tinham que ter era a fé cristã, né? Então você pega aí uma ordem que o princípio básico era a fé cristã, ser acusada de satanismo é uma coisa muito contraditória, muito controversa. E isso faz com que talvez o ritual como um todo pareça assim invalidado, né? Porque a pessoa precisava ter a fé cristã, mas ela entrava e era uma seita satânica. Como assim, né? Então, eu vejo que talvez, eu não sei se é algo fatídico ou era apenas acusações vistas de quem estava por fora, né? De quem queria o fim da ordem, ou se realmente era uma coisa verídica, né? Se as pessoas que estavam lá dentro deixavam isso se sobrepor, né? Porque a pessoa ia pra lá, acho que antes de conhecer a ordem, ela tinha que ter essa fé cristã, e isso era inevitável. Mas ela entrava na ordem, a ordem era diferente do que ela queria. Não sei se as pessoas que entrassem na ordem iam aceitar isso, né? Eu acho que não é assim, eu acho que é um pouco daquilo que eles devem ter aprendido coisas diferentes e tentaram trazer esse conhecimento que acabou não sendo aceito, né? Eu acho que a Igreja Católica na época via que tudo que era diferente era considerado demoníaco, né? Então, como eu falei, às vezes tem documentos antigos que condenavam o riso, né? Então, eles consideravam as mulheres endemoniadas. Então, se as mulheres fossem estupradas, porque ela provocou o homem, né? Ela tem esse poder, esse olhar, né? As coisas que a igreja condenava, né, hoje não fazem nenhum sentido, né? Considerava assim, os ruivos têm um pacto com o diabo. Então, eu daria aí um voto de confiança para os templários, porque acho que qualquer conhecimento diferente chocava a igreja. Sim, E infelizmente, né, algumas coisas perduram até hoje, né, desses preconceitos que foram enraizados aí pela igreja e se propagaram pelo mundo, né, infelizmente. E acho que não só o fato da igreja considerar uma heresia, mas talvez a transmissão desses novos conhecimentos, pelo menos naquela época, fosse uma afronta ao poderio da igreja, né?
porque quando você expande a sua consciência, algumas coisas deixam de ser aceitas. E como você tinha um controle extremamente brutal da igreja com o que era transmitido ao povo, a partir do momento que o povo começa a ter um outro ponto de apoio, né, um outro ponto de como se relacionar com o divino, acaba que tu tá meio que tirando o poder da igreja de decidir como que as pessoas pensam, né? Concordo com você. De qualquer forma, essa primeira avaliação acho que era muito visual, né? Porque você não ficava com a pessoa. Eu não encontrei muitos detalhes sobre como era feito, mas as pessoas que eram escolhidas eram meio que a dedo, né? Você conhecia a pessoa, se ela fosse cristã mesmo e você conhecesse, pronto, senão azar. E acho que muita gente talvez tenha sido descartado sem de fato ter esse demérito, né? Depois... Eu acho que os que foram virando templários aí também, acho que lembra um pouco do Game of Thrones lá. Eram filhos mais jovens de famílias mais abastadas que eram enviadas para esses monastérios. Eu acho que eles eram sempre enviados para essa missão, né? Na maioria dos casos. E é curioso que logo iniciado ele não ia logo para as batalhas e tudo mais, né? Ele tinha que fazer trabalhos mais simples e como até mesmo cuidar de animais, cultivar o campo e tudo mais, pra só depois entrar na iniciação mais a fundo, onde ele podia realmente entrar pra ordem, né? Todo um trabalho iniciático que hoje a gente vê em diversas ordens modernas também, né? É um ciclo que com certeza pegou muito da inspiração dos templários. Né? E como, acho que dentro tanto das ordens atuais como naquela, você não tem como definir se a pessoa tá mentindo ou não. Então, todo esse processo é necessário para que em algum ponto, claro que existem pessoas que sabem mentir muito bem, mas nesse caso, o processo todo, ele é tratado de forma que não tenha como isso acontecer, né? Se a pessoa mente no primeiro momento, ela pode ser descoberta lá na frente, porque são vários passos e processos que vão testando não só se a pessoa tá falando a verdade, mas a integridade dele como homem, né? Isso faz com que as pessoas que entrem na ordem sejam muito mais vorazes quanto ao que estão seguindo e o que estão fazendo. E acho que isso também, pelo menos no começo, né, quando a ordem ainda era tão resistente e resiliente a isso, tornou a ordem o que ela foi, né? As pessoas entravam ali e eram realmente vorazes naquilo, tinham realmente fé naquilo. Você tem tudo por trás, né? Com certeza existiam segredos, né? Todas as ordens, né, todas as instituições têm segredos, tem coisas que não dá para simplesmente você colocar para qualquer pessoa. E esse ritual iniciático é justamente para isso, né? Você vai galgando etapas até que você diga, não, aquele cidadão ali ele é digno para receber certas coisas que são reservadas somente a quem é realmente fiel à ordem. Né? Também, sendo um pouco dessa parte ritualística, né? Assim como outras organizações, a ordem tinha uma hierarquia. Essa hierarquia era muito respeitada, né? Então, eles eram comandados pelo Papa, eles respondiam diretamente ao Papa, ele era líder deles, incontestável isso, acho, né? Mas dentro da ordem, não existiam tantas posições definidas, digo de ter um título, né? Mas o principal era o mestre, né? Ele era o líder supremo. Ele tinha um amplo poder de decisão dentro da ordem, isso era incontestável. Mas mesmo assim tinha uma certa democracia, né? Tanto que alguns assuntos com maior importância passavam por um crivo de todo o capítulo, né, que os mais influentes dentro da ordem eram chamados, quando ele solicitava, né, as pessoas de posto maior, e essas pessoas meio que decidiam em conjunto aí o que seria desenvolvido. Como eu citei anteriormente, o mestre era o topo da pirâmide, né, e ele tinha a maior parte do poder. Ele era meio que um representante de Deus, eu não sei se... Como todos eram monges eventualmente, mas eu acho que nesse aspecto da ordem dos templários, né, o mestre é o principal representante da vontade divina nesse caso. E quando esse mestre moria, quem substituía ele era o marechal de guerra, né? E o corpo dele era velado por 7 dias. Os freiros se reuniam e diversas orações eram feitas. E abaixo disso existiam os freires, né? Que se dividiam em 2 grupos. Um grupo se dedicava mais à vida religiosa, né? Meditação e tudo mais. E um outro grupo possuía os da vida militar. Então, os principais guerreiros, os mais fortes, nesse caso, eram os freires, né? A grande massa. Claro que também tinham outras funções, né? Sei lá, aquele que cozinhava, aquele que cuidava dos animais e tudo mais. Mas, de modo geral, as 2 principais funções mais citadas pelo que eu pude pesquisar eram essas, né?
os mestres e os freires. Eu acho que tem uma simbologia interessante, né? Que o símbolo, assim, algumas, né? Mas tem essa que a gente já falou que é a cruz vermelha, né? Na bandeira branca, né? Que até quando eles iam para a batalha iam carregando uma bandeira com isso, né? Mas na espada deles, né? Tinha um símbolo que eram 2 cavaleiros andando no mesmo cavalo, né? E esse símbolo era para lembrar a humildade, né? E essa que eles abriam mão dos bens materiais, né? Acho que é uma das coisas mais interessantes de tudo que vocês falaram aí dos Templários, né? Porque eles eram monges guerreiros, né? E eles abriam mão do dinheiro e foram a instituição mais rica da Europa, né? Então, os Templários eles são interessantes pelas suas as suas oposições, né? Bom, como vocês viram, a história, né, tudo o que aconteceu por trás, né, dos Templários é algo muito amplo, né? Como eu já tinha falado lá no começo, não tem como a gente tocar em todos os pontos aqui, né? Acaba sendo, apesar de parecer que a gente trouxe vários assuntos, ainda assim é uma abordagem bastante rasa sobre os Templários. Para quem quiser conhecer mais, tem inúmeros livros por aí de bastante qualidade sobre a história, né, sobre os rituais detalhados dos Templários, né? E apesar de existir várias controvérsias, né, alguns autores debatem sobre o legado deles, né, sobre se realmente a maçonaria teve influência deles, etc, etc. Mas é bem interessante para quem quiser pegar mais a fundo, realmente pegar e ler livros sobre um assunto específico, né? Então, acho que o papel da gente aí já se esgotou. Acho que a gente tocou nos assuntos mais importantes para dar uma boa introdução sobre o tema, para quem gosta de saber mais por curiosidade mesmo, né? Não sei se alguém tem algum comentário final aí. Eu já deixo meu agradecimento pro Juninho por ter participado, por ter ajudado a gente aí nesse assunto bastante complexo. E também deixo aí para vocês, recomendo o podcast aí dele, o podcast do Juninho, para quem puder dar um apoio lá e tá ouvindo também. Acho que você tá em diversos agregadores aí também de podcast, então para quem tiver curioso aí, a gente recomenda também. Aquele negócio é sempre, né? Se você chegou até aqui, agradeço por ter ouvido todo o episódio. Se você gostou do que foi dito aqui, da maneira que foi dirigido isso, compartilha com os amigos e família e tudo mais, faça-os ouvirem. E muito obrigado por estar acompanhando a gente, você que é ouvinte mais recorrente. E também ao Juninho que escuta a gente, né? E por ter disponibilizado a sua participação hoje aqui, por estar participando com nós, né? E é isso aí. Eu agradeço aí aos desocultados, o Wellington e o Gustavo, pela participação aí. Obrigado pela paciência. E é isso. É um tema que eu adoro. Eu gostei de falar sério, né? Porque no meu podcast não falo muito sério. E vocês me acham lá no Instagram, né? @podcast do Juninho. E, foi legal, cara. Vamos fazer outros episódios mais misteriosos ainda. Com certeza. Então, galera, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até.